Olá, como vai? Sejam todos bem-vindos a mais um Facioli Podcast. Tudo jóia, Dimas? Joia você, Danilo. Obrigado a vocês que nos acompanham aí sempre. Deixe lá seu like, não gostei, seu comentário, nos acompanhe nas redes sociais. Acione lá o sininho, né, Danilo? Acionar, se inscrever no nosso canal, que é importante. Também para você poder receber as novidades. Às vezes sai algum episódio que é do seu interesse, você não fica sabendo porque não está inscrito no nosso canal, né, Dimas? Exatamente. É isso aí, pessoal. Hoje nós temos uma convidada muito bacana. A gente vai falar sobre temas muito variados de cultura, aprendizado. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Nós trouxemos aqui a Vicky Pascon. A Vicky é formada em psicologia, está fazendo um MBA em controladoria e finanças, bem diferente, né? Uma coisa da outra. Depois ela vai contar um pouquinho para a gente por que ela está fazendo isso, onde ela quer se desenvolver. Ela é trainee na área de consultoria lá da Facioli e tem uma boa vivência internacional. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana, né, Dimas? Sem dúvida. Vicky, muito obrigado por você ter vindo, aceito o nosso convite. Depois você fala que não foi forçado, enfim, não tem advertência, não tem nada disso. Não. Livre e espontânea vontade. Se ofereceu. Eu me ofereci, é verdade. É um prazer, gente. Que bom. Ô, Vicky, conta pra gente, é sempre a primeira pergunta, ou a primeira manifestação que eu faço aqui. Conta a sua trajetória aí, a sua, enfim, carreira. Eu sei que você, enfim, viveu um bom tempo fora do Brasil, né? Conta pra gente como é que foi desde, sei lá, desde o tempo que você quiser contar, tá bom? Eu não terminei colegial no Brasil, porque aos 16 anos, no meio do meu segundo ano, eu fui fazer o colegial no Reino Unido. Então, eu fiz o colegial completo lá, que são 2 anos apenas. E depois disso, eu fui para a Austrália, cursei psicologia lá. Voltei para o Brasil, trabalhando na Facioli e cursando o MBA agora. Então, é bem diferenciado. Legal. Vicky, você está com quantos anos? 22. 22 anos, é muito nova e já tem uma vivência enorme, hein? É uma geração Z, representante da geração Z que a gente sempre fala, que já é quase outra, né? 22 anos já tem uma próxima, que é a Beta, não é a Beta que eles estão falando? Não sei qual que é. Acho que é a Alfa. Alfa, Alfa, Alfa. Vicky, conta uma coisa pra mim, uma curiosidade que eu tenho, né? Eu acho muito bacana pessoas que têm uma vivência igual você tem internacional, porque nós temos a capacidade de adquirir uma maneira de pensar diferente. Nossa cabeça é mais aberta, né? Nós temos a oportunidade de vivenciar culturas diferentes. Nós ficamos com a cabeça aberta. E eu vi também, quando a gente teve a oportunidade de se conhecer na primeira vez, que você teve algumas experiências profissionais fora do Brasil antes de vir trabalhar aqui conosco. Eu queria que você contasse, para quem está nos ouvindo, quais são as principais diferenças que você observa no cotidiano profissional trabalhando aqui no Brasil, porque quando se trabalha numa consultoria, você não trabalha numa empresa só, Sim. você trabalha em inúmeras empresas, né? Essa é a grande verdade. Quais são as diferenças que você enxerga vindo de fora, os choques culturais que você teve, porque você deve ter absorvido muita coisa de fora, não é? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa trajetória. Dado a idade que eu saí do Brasil e o período da minha vida que eu passei fora, eu falo para meus pais que eu aprendi a ser adulto no exterior. É aquele período de idade que você entende quais os comportamentos e normas sociais que são aceitáveis e os quais você tem que demonstrar e seguir. A maior diferença no cotidiano profissional para mim é o horário. Lá o horário é completamente... se você for começar seu trabalho às 8 da manhã, certo? Seu horário é das 8 às 6, como a gente tem na Facioli. Você não chega às 8, porque às 8 você tem que começar a trabalhar. Então você tem que chegar às 7h50, 7h55. Tanto até que quando eu comecei na Facioli, eu chegava às 7h50, não tinha ninguém lá e eu ficava trancado pra fora. Então tem essa maior diferença em termos de horário, em termos de comunicação nossa com clientes, comunicação interna. Eles são muito formais. Celular é uma coisa para o pessoal. WhatsApp não existe no exterior, é só mensagem de SMS, mensagem de texto normal. E isso é reservado para a parte pessoal. Todo e qualquer contato profissional é feito ou por e-mail
ou pelo telefone fixo ou celular da companhia que você tem disponível. Então, comunicação é completamente diferente. Aqui você diz que mistura mais. Mistura mais. Sim. Aqui a gente contata o cliente por WhatsApp, porque o pessoal não olha e-mail. Então tem que perseguir no WhatsApp. O WhatsApp é pessoal, é profissional ao mesmo tempo, tudo mescla. Não tem uma certa diferença um do outro. Particularmente da consultoria, em termos de como ela se compara com relacionamento com o cliente daqui para fora. Tem um certo respeito para o consultor no exterior. O consultor é o cara com a maior quantidade de informação, de educação. Ele é o especialista. Então, se ele vem na sua companhia, você ouve ele, você respeita, você segue. E assim, é extremamente difícil você ser um consultor no exterior. Tanto até que com um bacharelado em psicologia, eu não consegui. Porque todo mundo quer ser consultor. É uma carreira extremamente prestigiosa. Todo mundo quer. Então, se você não tiver no mínimo um bacharelado em finanças, você não entra. Aqui é um pouquinho diferente. A gente fala com o cliente, a gente é a pessoa exterior que vai dar pitaco sobre a organização deles, o que eles estão fazendo. Então, tem uma certa diferença no jeito que nós consultores temos que trabalhar e se comportar por causa dessa visão social, de uma certa forma. Bacana. Ô Vicky, e na formação? Qual que é a grande... É óbvio que você não teve experiência aqui, você vai ter agora com a pós-graduação, né? Sim. Mas assim, daquilo que você imaginava que seria uma formação superior aqui, o que você viu de diferente lá? Tem muita diferença ou você não consegue imaginar como seria? Sei lá, alguém te conta como é que é uma formação superior aqui? Superior, você quer dizer da universidade? E sim, da sua formação em psicologia. É um pouquinho diferente. No Brasil, o bacharelado é de 4 anos, né? Para psicologia, para bastante coisa, acho que dentista, etc. também. 4 a 5 anos. Isso é porque o sistema de educação do Brasil pega o modelo internacional, que é o bacharelado, ou seja, ele é feito de 3 anos, ele é só a sua educação base fundamental para aquela profissão, e uma coisa chamada bacharelado de honors, que é 1 ou 2 anos, dependendo da profissão, mas geralmente 1 ano. O honors, ele é o ano que você, definido no exterior, faz pesquisa. Que você aprende a colocar em prática aquilo que você aprendeu dentro do bacharelado. No Brasil, assim como, por exemplo, no Reino Unido, esses dois são combinados em um. Em um bacharelado só de 4 anos. Então, todo mundo, na verdade, sai com um bacharelado e um bacharelado honors. No exterior, para eu ser uma psicóloga, trabalhar com psicologia, eu preciso de um bacharelado de 3 anos, um honors de 1 ano, porque daí eu vou aprender sobre conhecimentos mais aprofundados da minha profissão, e um mestrado, que é o que a gente chama de mestrado profissional em vez de mestrado de pesquisa. Um mestrado profissional de 2 anos, no qual, basicamente, o meu trabalho é ir no consultório de um psicólogo e aprender na prática. Entendi. Defender uma tese sobre aquele aprendizado, talvez, né? Dependendo do mestrado, é menos sobre a tese do que sobre você ter experiências naquela profissão mesmo. Entendi. Então lá demoraria uns bons anos mais do que no Brasil. Entendi. Para você se formar na profissão e trabalhar. Entendi. E a sua experiência de trabalho lá, o que você aprendeu? Primeira coisa que eu aprendi é que eu não quero ser psicóloga, eu escolhi a profissão errada.
Eu admito que com 18 anos, tendo que escolher uma universidade para ir, eu não sabia o que fazer, eu não tinha ideia o que eu queria fazer. Então eu achei que psicologia era uma ótima ideia, porque qualquer coisa tem a ver com o ser humano. Não importa onde eu fosse, ia ser relevante, né? Então eu falei, vamos de psicologia, porque pelo menos é uma base que vai servir para tudo. E a minha universidade tinha um programa que eles contratavam alunos para trabalhar com professores em desenvolvimento de projetos, implementação de projetos que melhorariam certos aspectos de um curso ou um serviço da universidade. Então, essencialmente, era uma consultoria. É uma consultoria prestada pelos alunos para a universidade. Sim. Como tem aqui, acho que aqui no Brasil também tem o Júnior, né? Empresa Júnior, né? Eu honestamente não ia saber. Empresa Júnior. Chama Empresa Júnior aqui. Por exemplo, na USP tem Empresa Júnior, da USP, etc. Tem. E eu descobri que eu adoro isso. Eu fiz bastante coisa em vários indústrias. Eu trabalhei por 1 ano como publisher em produção de livro. Então esse é o cara que organiza todo mundo que trabalha dentro de um livro, vários processos, e conversa com o autor. É o mediador entre os dois. Trabalhei com projetos de história com professores para ver se eu gostava daquilo, psicologia para ver se eu gostava. E no final eu descobri que aquilo que eu estava fazendo com a universidade, consultoria, é o que eu amo fazer, porque é sentar, entender sobre um assunto, pensar um assunto, descobrir tudo que tem de errado com ele e apontar como melhorar. Isso é sensacional. É isso aí. Vix, uma coisa interessante que você comentou aí, né, sobre a composição diferente das universidades, e você está fazendo um curso agora. Sim, né? sim. E aqui no Brasil tem uma sistemática acadêmica bem diferente. Tem. Depois, quando você estiver chegando mais lá no final, eu conheço o MBA que você está fazendo, você vai ter que fazer uma monografia sobre isso aí, e ela vai ser uma monografia de calculeira, né? Que a gente fala brincando, porque você vai lidar com questões financeiras, né? Sim. Como que está sendo esse desafio? Queria que você comentasse dessa transição de carreira que você está fazendo, porque é uma transição. Sim. Embora você já tenha trabalhado em alguns projetos de consultoria. E a outra pergunta que eu quero fazer para você, quais desafios você enxerga que a tua geração tem? Porque ela é uma geração, assim, bastante criticada, né? Bastante criticada. Quais desafios, qual é a sua maneira de olhar o mercado? E o que você espera, por exemplo, de uma carreira dentro de uma empresa? Esquece, não estou falando da Faciola. Como você enxerga que a tua geração, o que espera de uma carreira de uma empresa? Vamos por partes, então, porque Danilo, você fez, 3 perguntas super complicadas em uma. É porque elas estão correlacionadas, né? Você fez uma transição de carreira, e assim, quando eu faço uma transição de carreira, porque assim, nós tivemos um bate-papo recentemente, um profissional comentou com a gente que, na visão dele, uma das características da sua geração é a pressa, vamos dizer assim, é a ansiedade de poder crescer rápido dentro de uma empresa. Só que quando você faz uma transição de carreira, você não sabe nada da carreira que você está indo. Então, você vai ter pressa em quê? Seu aprendizado depende de você, né? Então... Exatamente. O tanto que eu trabalhei com a universidade, eu tive a oportunidade de fazer alguns projetos juntos com consultores da PwC e da UI. E o que eu reparei foi que eu tinha um ótimo conhecimento para analisar uma organização e nenhuma capacidade de analisar o financeiro de uma organização, que é a parte mais importante. E que se eu quisesse ser uma consultora, então eu tenho que aprender finanças, porque não dá para eu lidar com isso sem saber essa parte. Portanto, eu fui com o MBA, né? E é uma transição. São aulas extremamente numéricas. O colegial da Inglaterra me permitiu escolher entre matemática super fácil e matemática super difícil, e eu peguei a super fácil. Então tem coisas que um brasileiro aprende no colegial em matemática que eu não tenho. Para minha sorte, de uma certa maneira, a USP tem um nivelamento.
Antes do MBA, eu tenho 2 meses para aprender o conteúdo que eu não tenho e que eu vou precisar. Mas, para mim, não é tão difícil fazer essa transição. Porque qualquer plano, se você colocar ele de uma maneira abstrata e tirar variáveis que estão em detalhes, ele vira exatamente o mesmo. Qualquer plano de maneira abstrata, você consegue lidar com ele. Eu não achei a transição tão difícil. Ela foi feita aos poucos, durante 2, 3, 4 anos. E é algo que eu tenho interesse em aprender. Eu quero aprender mais do que é uma necessidade, sabe? Então, não foi algo que eu achei difícil, mas eu tenho experiência com transições extremas, então eu acho que para mim Facilitou. facilitou bastante. E o que você pensa de anseio de carreira? Como que carreira? você enxerga a carreira? Eu acho que carreira é difícil porque leva tempo. Você não pode fazer uma carreira de 1 ano, 2 anos, que nem a minha geração quer. Ela tem que ser 10, 15, 20, 25 anos. Você tem que estar preparado para fazer um plano que dura tanto tempo e que vai exigir que, por exemplo, todo sábado, quando eu não quero fazer isso, porque eu quero aproveitar meu sábado, eu tenho que sentar e estudar. Mas se você quer alguma coisa, você faz o que precisa ser feito, ou você não quer tanto essa coisa, né? Você tem que definir o que é a prioridade para você. Então, essa parte eu não tenho muita o que te dar de opinião. Ô Vic, uma coisa assim que eu reparei, né, que você foi muito cedo pro exterior, né? Muito cedo. Quantos anos você tinha? 16. 16 anos. 16 anos. E assim, né, uma curiosidade, né? De repente você fala, briguei com meus pais, eu queria ir embora daqui, né? Não queria nem... Tem independência. Porque a maioria dos pais é o pai que quer segurar o filho, a filha, enfim, quero deixar você aqui perto de mim. Com 16 anos, você falou, não, tchau, obrigado, tô indo, né? Foi meio sim. O que te levou, né, a querer ir para fora? Enfim, se era algo que você já vinha trabalhando na sua cabeça um pouco isso, né, ao longo do tempo. E quais foram os grandes desafios, né? Porque, não sei, eu fiquei 40 dias fora, né, longe da minha família, estudando fora, e eu fiquei desesperado para voltar, né? É óbvio que completamente diferente em termos de idade, objetivo, minha família está constituída já. Mas dá uma saudade danada de casa, né? Eu não sei como é que foi para você essa experiência, né? Se alguém hoje quiser, sei lá, com 14, 10 anos tá pensando, 10 não estão, mas enfim, 14, 15 anos tá pensando em fazer o mesmo que você fez, quais são as recomendações, né, que você daria? Primeiro a sua experiência e qual recomendação você daria para alguém que de repente, eu quero fazer isso também, que a Vic fez? Para mim sempre foi algo pessoal. Aham. Para mim, achar as palavras que eu quero em inglês é mais fácil que em português. Português é muito mais difícil para mim. Aham. Eu gosto da cultura britânica. Eu gosto do jeito que eles são formais e ainda assim são gentis e calorosos. Eu me sinto com a minha personalidade mais britânica. Você é uma britânica. Ninguém nunca me chamou muito bem de brasileiro, eu admito. Então, da minha parte, é mais que eu sinto falta do exterior do que eu sentia falta do Brasil quando eu estava lá. Aham. Em termos de morar fora, acho uma comunidade. Quando eu fui para a Inglaterra, eu não fui com um Rotary ou algo não estruturado. Eu tive o grande apoio dos meus pais para poder ir num internato, basicamente, uma boarding school. Eu morava na escola. E era uma escola, assim, extremamente bem estruturada, de modo que tinha a pessoa que cuidava de mim da parte acadêmica, era um professor, eu me reunia com ele toda semana. Tinha um pessoal que era o equivalente do professor, mas para a vida pessoal. Eu tinha essa pessoa que cuidava de mim, conversava comigo toda semana.
Tá. A gente tinha uma comunidade muito sensacional na escola, sabe? Se eu precisasse de alguma coisa, eu podia ir lá bater na porta do diretor e ele sentava comigo e me ajudava. Tá. Tanto até que o vice-diretor me ajudou a escrever meu primeiro currículo. Foi bacana. sensacional. Aham. Na Austrália, eu tinha a minha igreja. Eu sou anglicana, meus pais são católicos, eu virei anglicana lá. Então, todo final de semana, não só eu ia na missa, mas eu fazia todo o sistema de som deles. Então, a missa dependia da minha presença. Tá. Senão, não rodava, não tinha sistema de som. O pessoal ia ter que gritar, né? Exatamente. Mas era uma comunidade muito calorosa, sabe? O pessoal mais velho era vô e vó meu, sabe? Tá. Eu tinha muito, muito apoio deles. Uhum. Tem 2 pessoas maravilhosas que foram meus pais na Austrália, basicamente. Então, contanto que você tiver um sistema de apoio, um sistema de suporte, o qual você consegue correr se precisar de alguma coisa, eu acho que daí você consegue facilmente ir para qualquer lugar do mundo. Aham. Bacana. Você sabe que curiosidade, quando eu fazia inglês, e nós sempre recebíamos pessoas que vinham do exterior pra gente fazer mesas de bate-papo, né? Sim. Um dia veio uma australiana, quase que teve que vir um intérprete pra gente entender o que ela tava falando em inglês. Porque é muito diferente, né? Um sotaque muito diferente, né? A maneira de falar. Não só isso, mas eles abreviam tudo. Breakfast vira break. Barbecue vira Barbie. Tudo é abreviado. E o inglês todo formal, né? Com aquele sotaque, né? Sim. E a minha esposa, por exemplo, ela aprendeu inglês, as pessoas acham que não tem diferença, mas tem uma baita diferença, né? Ela aprendeu inglês numa instituição de ensino que zela pela pronúncia, né? Do jeito de falar britânico, e eu já aprendi numa instituição que é americana. O americano tem um inglês prático, né? Também é um jeito de falar muito diferente, né? E eu tive a oportunidade um dia, quando eu falei, quer saber, eu vou voltar um pouquinho a estudar o idioma inglês e eu vou lá onde a minha esposa estuda. Eu falei, foi lá. Cada 5 palavras que eu falava, 4 a professora falava, não, é assim. Aí dava um nó na minha cabeça. E fala uma coisa pra mim, Vicky, como que tem sido o seu trabalho lá na Facioli? Como é que tem sido porque você foi pra uma equipe super quantitativa, uma equipe super metódica, que assim, ó, a maneira de trabalhar tem que ser sistematizada, a conferência do trabalho tem que ser constante, a gente tem que ter precisão na análise dos números. Como está sendo para você esse desafio? Quem iria imaginar? Ô Dimas, nós temos uma abertura muito grande também para diferentes conhecimentos, né? Nós colocamos uma psicóloga para trabalhar na área de pesquisa de remuneração, benefício. Ou engenheira para trabalhar com recrutamento. Para trabalhar com recrutamento e seleção. Um contador, né? O contador acho que está mais adequado, né? O Carlos. Isso. De números, né? E como que está sendo, Vicky, a experiência? Eu tive muita sorte, porque o Carlos é sensacional. Ele tem tanta paciência comigo, mas tanta paciência. E ele explica as coisas muito bem. Eu nunca tive esse hábito de checar do jeito que a gente precisa checar na Facioli. Porque, assim, é menos que a gente tem uma grande chance de cometer um erro, e mais que se a gente cometer um erro, o trabalho que geraria ter que achar onde que esse erro foi feito, porque são tantos processos, tantas etapas diferentes, uma a qual depende da próxima. Então, esse hábito de checar é algo que eu estou construindo. E eu entendi ele uma vez. Uma vez eu entendi por que a gente precisa dele, porque eu fiz algum erro em algum lugar e, o trabalho que deu pra voltar. O trabalho que deu pra achar onde estava. Então, essa parte de checar tudo é o que mais eu preciso ajeitar. Entendi. Mas a Facioli, vocês são sensacionais, gente. Vocês acolhem, explicam. É um ambiente muito bom. Bacana. Eu vi que o Danilo já te perguntou isso sobre carreira, né? Onde você quer chegar, etc. Você tem uma maneira de pensar um pouco diferente disso, né? Falar, não,
daqui a pouco eu vejo isso, não está na hora ainda de eu pensar sobre essa questão, que é absolutamente distinta, né, da sua geração. Eu não sei se você se intera muito para essa questão Eu tenho uma outra pergunta para fazer, mas eu faço depois. Não vai misturar muito aí. E o seu jeito britânico vai falar: o que você quer corresponder? Essa ou aquela? Quero as duas, mas depois eu pergunto. Uma de cada vez, pelo amor de Deus. É isso aí. Mas assim, eu não sei se você acaba se inteirando muito, né, por essa questão de que como, sei lá, a sociedade, os estudos têm tratado a questão da geração Z, né? Eu não sei se eu sou muito simplista, mas enfim, eu também tinha pressa quando eu comecei a trabalhar, e eu tenho 60 anos, então quando eu tinha 18 eu era a geração Z. Sim. Para ela é verdade. É óbvio que tem outras, não tinha tecnologia no meu tempo, tinha celular, tinha um monte de coisa que não tinha, mas eu também olhava para uma determinada posição e falava: eu quero fazer aquilo lá, mas eu sabia que tinha muito suor, né? Muito aprendizado para eu poder fazer aquilo, e de fato você tem razão, tinha um respeito muito grande pelo conhecimento que aquela pessoa tinha, não interessava que conhecimento fosse, podia ser um empírico, podia ser um acadêmico, podia ser que conhecimento fosse, mas você tinha um respeito por quem te liderava, né? Falar: esse cara sabe, por isso que ele é meu chefe, né? Tinha, obviamente, as críticas, como tem hoje também, né? Mas no que você acha que, assim, que a sua geração, né, na verdade, ela é criticada e de fato, a crítica é razoável, né? E no que você acha que a crítica exagera em relação à sua geração? Eu acho que a minha geração é terrível, honestamente. É pior, senhor amado. Eu acho que da parte do meu irmão tá ficando um pouquinho melhor. Ele é 4 anos mais novo que eu. Mas a minha geração é muito ruim. Eu recomendo um livro chamado A Geração Ansiosa. Eu não lembro o nome do autor, é Jonathan alguma coisa. Agora eu não vou saber, mas depois a gente procura e disponibiliza. Não, mas tá bom. Ele é um psicólogo e ele passou vários anos estudando por que a minha geração, diferente de todas as outras gerações antes dela, é desse jeito. Então, ele faz o argumento que é não a existência de tecnologia em si, mas a existência de uma tecnologia que está constantemente no seu bolso, ou seja, um smartphone, e constantemente puxando sua atenção. Então ele apresenta um argumento que os pais ficaram com uma certa paranoia de deixar crianças brincarem no mundo mundo real, né? Na rua, no vizinho, exatamente por causa do celular, de globalização, que fez uma percepção não necessariamente correta existir que o mundo é extremamente perigoso. Embora em países desenvolvidos, pelo menos, o mundo é melhor agora do que antes. Sim. Mas eles têm a percepção contrária. Então é uma super, ou overprotection, uma super proteção que elimina experiências na vida real e menos proteção no mundo online, porque você não consegue exatamente ver o que seu filho está fazendo no celular. Então ele pode fazer qualquer coisa. O celular dá muito mais acesso a muito mais perigos do que a rua ou o bairro, que é um certo ambiente mais você pode controlar um pouquinho mais. E ele define isso de uma maneira tão incrível, porque ele passa sobre todo o processo de desenvolvimento, normas culturais, interações culturais, e ele apresenta muitos dados no quais você consegue ver a mudança daquela geração no mesmo ano que o iPhone é liberado. É sensacional. Bacana. Que legal. Então, assim, a minha geração tem muita pressa. Mas não é só pressa, é o entendimento que se eu apertar um botão no celular, eu tenho o que eu quero imediatamente de um jeito muito fácil. É menos pressa, eu acho, mas como aquela pressa se comporta do jeito que eu vou perceber que algo vai acontecer na minha vida e o que ele demanda de mim.
Entendo. A gente eu e o Carlos tivemos uma reunião com os RHs, né, um pessoal de RH, e a gente perguntou para eles, né, qual o seu maior problema. O primeiro não era exatamente isso, mas eu te garanto que o segundo maior problema do RH era a minha geração. Tá. Eles contratam e uma vez que a pessoa chega, ela quer ser o chefe. Ela quer apertar o botão e receber imediatamente, sem nenhum esforço. Então, assim, eu entendo um pouquinho de onde isso vem, por causa daquele livro, Tá. mas eu não tenho ideia como que a gente lida com a minha geração. Mas pode falar, Gilson. Não, era só completar a segunda questão que você até citou, tá citando o livro, né, que você leu, etc. Eu queria saber como é que é a literatura nesses países que você viu. Não sei se você gosta muito de ler também, se é algo que você gosta de ler, mas assim, a hora que você pega, por exemplo, a literatura, de novo, tem muitos bons escritores no Brasil, etc, né? Mas eu acabo, do ponto de vista técnico, eu acabo recorrendo muito à literatura estrangeira, né? Porque tem mais dados, né? Na verdade, a gente trabalha muito com os dados, aqui eu entendo que é mais ideias, né? Não sei se é isso. Uma formação também de faculdade, né? A literatura é essencialmente estrangeira. Como é que você viu isso? Você experimentou tudo isso, né? Eu admito que eu não sei. Eu sempre li livros americanos ou britânicos traduzidos quando eu tinha menos de 16 e não lia em inglês ainda. Uma vez que eu cheguei na parte de estudo na Inglaterra, na Austrália, de viver lá, até hoje eu compro livro em inglês. Meu livro vem dos Estados Unidos na Amazon. Eu não tive um período de ler literatura brasileira, então realmente essa diferença eu não sei olhar, eu não tenho base para comparar. Tá, mas a sua escolha é sempre por uma literatura estrangeira, quando você quer ler alguma coisa. Eu acho ela mais clássica, da minha pouca base para opinar nisso, eu acho ela mais clássica, mais dados, como você falou, mais informativa. Os livros que são que eu leio para aprender, não de ficção ou coisa pessoal, mas os livros para aprender, se o cara fala alguma coisa, ele dá tipo 10 citações de onde ele tirou aquela coisa. Não tem uma frase que ele não consiga ter evidência para. E eu tinha uma professora na minha universidade que falava o seguinte pra gente: você pode falar o que você quiser, contanto que você tenha evidência pra realmente falar pra mim que você tá certo. Tá, bacana. Sabe uma curiosidade, Vicky, aí assim, uma opinião pessoal, né, com base no que eu já observei em relação à sua geração. Todas as vezes que eu penso em aprendizado, a maneira que, por exemplo, a sua geração... Vou dar exemplos simples do que eu observei. O pessoal da sua geração, para começo de conversa, quando estava chegando... Vou falar no Brasil, que é o modelo acadêmico que eu vivi, que eu me formei. Quando eu fui fazer minha monografia, quando eu estava na faculdade, eu tinha que andar com uma carriola de livros para fazer, tá? Então, assim, por causa eu tinha que pegar um carrinho, literalmente, às vezes eu pedia para minha mãe, eventualmente, me buscar, eu conseguia algum meio de locomoção para a quantidade de livros que eu tinha que levar da biblioteca para minha casa para estudar. E assim, eu usava livro mesmo para fazer uma monografia. Então eu tinha que abrir o livro, olhar lá no manual, ver que parte que tá. Então, por exemplo, se eu ia falar sobre literatura estratégica, de planejamento, mas eu tenho certeza que ele viu isso também. Então, se eu queria falar como eu vou olhar o mercado, a gente tinha duas análises lá, análise do ambiente e análise interna da organização para tomar decisão. Então a gente começava a entender, folheando um livro, que a análise interna de uma organização é só um pedacinho de um planejamento estratégico e análise externa também. Hoje, eu tive a oportunidade de também fazer uma monografia recentemente, eu tive que fazer 3 na minha vida, porque das formações que eu tive. É completamente diferente a maneira que eu fiz a minha monografia da minha graduação, da minha primeira pós e da minha segunda pós. Por exemplo, na minha segunda pós-graduação, eu utilizei muito mais artigo do que livro. O artigo já é um pedacinho do conhecimento. Então, observe, eu já peguei alguma coisa que alguém pegou de uma referência para escrever um artigo. E aí, o que acontece? É uma praticidade muito diferente do jeito que a gente vivia.
E tem um livro do Robert Greene que ele fala assim, ó, para você adquirir conhecimento, o cérebro humano precisa de um tempo. Que ele até tomou como base aquela teoria das 10.000 horas, né? Então, por exemplo, o Dimas, quando vai chegar num conselho, vai falar, ele tem mais de 10.000 horas de consultoria. Então, ele tem um repertório, que eu costumo dizer, eu gosto de usar essa palavra, de soluções para a empresa, que ele foi construído com base desde a formação dele até toda a experiência que ele vivenciou para ele chegar lá e fazer. Então, o cérebro hoje consegue fazer uma série de associações que lhe permitem fazer esse tipo de comentário e prover soluções para as pessoas. Então, essa pressa que você comentou aí, que é a geração da ansiedade, ela não dá tempo de construir esse repertório. E aí você quer tomar decisões dentro de uma empresa, ou em algum lugar que você tem na tua vida, sem ler esse livro inteiro, escrevendo um trabalho acadêmico só com base no artigo, pegando um pedacinho para fazer. Um resumo do livro. Um resumo de um livro. Então, assim, às vezes, eu e o Dimas, a gente vai dentro de uma empresa e a gente pede para as pessoas fazerem PDI e dentro do plano de desenvolvimento individual que tem ali, nós colocamos, por exemplo, a leitura de um livro que a gente considera interessante para ela poder ler. E aí, quando a gente vai descobrir, ele baixou um aplicativo no celular que chama Livros em 15 Minutos, né? Alguma coisa assim. Não, e agora aí... tem áudio, né? E ele discute o livro com a gente com uma propriedade, mas o livro foi transformado em 15 minutos. Eu não tenho nada contra isso, só que nós estamos perdendo, você não acha? Sim, Algumas sim, coisas. sim. Por exemplo, você leu esse livro que você comentou aí. Uhum. Tem um monte de coisa que o autor teve que citar, você citou ali uma transição gigante, né? Para ele chegar no raciocínio dele lá do final e explicar por quê. Só que nessa transição você também não aprendeu um monte de coisa? Com certeza. Né? Que lhe permitem fazer um monte de conclusão? Você acaba com conhecimento extra, né? Você adquiriu um conhecimento extra e ele faz parte de você agora. Sim. Não faz? Então, isso vai te construir. A mesma coisa, olha só, você está tendo que aprender 2 anos de finanças para você poder dar uma opinião sobre finanças. E aí a gente, às vezes, se entrar no chat GPT, a gente consegue, né? Fazer uma série de opiniões aí também sobre finanças. Enfim, só tecendo um comentário em relação à sua geração, recentemente saiu um estudo que mostrou que há um excesso de algumas palavras nos artigos acadêmicos e que alguns autores chegam a publicar dezenas de artigos acadêmicos, antigamente eles faziam 2 ou 3. Eles começaram a encontrar que tem muitas palavras que têm um padrão de repetição. Então, por exemplo, meticulosamente, essas palavras se repetem muito. E ele perguntou, você sabe por quê? Porque estão usando muita IA para fazer artigo acadêmico. Tá. Então, a base da IA é acadêmico. A sua geração, como ela tem bastante pressa, ela também vai ter um respaldo de uma inteligência artificial que a nossa geração não teve. E não tem essa capacidade, talvez. Não presta atenção. Você estava falando agora há pouco, eu tenho que prestar atenção e tenho que conferir o trabalho, que é algo que eu não fazia, que talvez seja característico, não só da sua geração, mas é característico de algumas outras pessoas que não treinaram o cérebro para fazer isso, ou não gostam de fazer isso, né? Mas a gente usou a IA outro dia, eu e o Danilo, e ela errou, né, no tempo verbal lá. Tudo bem, eu falei, você errou no tempo verbal, eu nem precisei falar que palavra, ela foi lá e corrigiu. Mas a gente perde essa capacidade de analisar o que está recebendo também, né? Sim, então, com certeza. Por isso que talvez a pergunta que eu te fiz da literatura não interessa muito que livro que você lê ou onde você busca, né? Mas talvez o seu cérebro já faça boas escolhas, né? Então, tá bom, pode ser um autor nacional também, mas eu acho que eu escolhi bem, né? Porque se não for um bom livro, não vou ler, né? Enfim. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, né? A gente tá mais comentando que te perguntando para a Vicky. Imagina. Do ponto de vista assim da carreira, né, que o Danilo citou, né, para você, o que você, quando você está trabalhando lá com a gente, enfim, óbvio que você está gostando muito, né, e de fato, modéstia à parte, eu acho que nós somos assim mesmo, a gente acolhe, a gente gosta de ensinar, a gente não só internamente, mas o nosso cliente também, né, a gente também se sente parte da solução, né? A hora que a gente entra dentro do cliente, nós não queremos ser só, enfim, passar por ali, né? A gente quer, de fato, trazer uma solução para o cliente. Mas a hora que você olha para essa linha de aprendizado, né? O que você quer aprender? O que te dá satisfação em aprender?
Em termos de o que me move para aprender, para pegar um mestrado, para ter mais? Não, o que você quer aprender trabalhando na consultoria? O que Ah, o você quer que ter eu de quero. domínio? Tá. Tá processando, né? Tô processando, pensando. Eu Porque... tive. Perdão de você. Não. É que o processo de aprendizagem te leva à carreira, né? Mas, Sim. enfim, é isso. Eu tive a oportunidade de conhecer um super sócio da KPMG, que foi num jantar da universidade, conversei com ele tudo. E ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Que a única pessoa na mesa de reunião dos diretores de uma companhia ou em qualquer lugar, a única pessoa que entende o que está acontecendo na companhia é o cara que consegue ler as finanças da companhia. Uhum. Eu adoro consultoria porque é sobre entender um problema e resolver ele. Eu adoro pensar. Mas eu não consigo entender um problema, muito menos resolver, se eu não tiver conteúdo. E se eu vou trabalhar com uma companhia, não importa em que área, eu preciso das finanças. Uhum. Então eu aprendo finanças porque é necessário e eu adoro aprender. Se me perguntar uma coisa, eu vou entrar no Google, mas eu não vou achar só a resposta. Eu vou achar, tipo, várias razões pela qual a resposta existe, como que ela é usada. Eu, pessoalmente, adoro aprender as coisas. Entendi. Que pro meu pai é um pesadelo, porque eu não paro de fazer pergunta nunca. Mas é bom, isso é bom. Você tá fazendo pra pessoa certa, tá? É isso aí. Mas eu, honestamente, eu adoro informação, eu adoro aprender. E consultoria é literalmente você aprender todo dia, porque toda vez que você está fazendo um trabalho, ele é dependente de qual seu cliente. Você tem que entender o cliente para fazer o trabalho. Então, não importa quantos mestrados eu vou ter pro resto da minha vida em consultoria, todo dia eu vou ter que aprender. Ô, Vic, deixa eu te falar, eu vou fazer uma pergunta, eu não sei se você vai conseguir responder Bom, até pela fase que você viveu no exterior, mas é uma curiosidade que eu tenho, que eu sempre escuto isso e eu nunca testei pra valer. O pessoal costuma dizer que quando você sai do Brasil, por exemplo, para trabalhar no exterior, vamos imaginar o seguinte, eu sou aqui, sou consultor, tenho qualificação, tenho um monte de curso, que dificilmente eu conseguiria trabalhar fora daqui na mesma posição que você trabalha aqui. Não estou falando que eu já tenho que chegar como gerente de projetos lá no lugar, não é isso. Mas como que é visto isso no exterior? Igual, por exemplo, você está trabalhando aqui numa empresa, você vai fazer uma especialização aqui agora. Como é você voltar, por exemplo, ao exterior e pleitear um trabalho numa mesma posição que você tem aqui? Isso é um problema. Para fazer isso, eu sei que depois do meu MBA, eu tenho que pegar um MBA de uma universidade do país que eu quero ir, mesmo que eu faça ele online. Tá. Senão, eu nunca vou conseguir transferir o meu diploma do Brasil num nível equivalente para uma carreira daqui. Entendi. Olha, eu morava no alojamento da universidade, eu morava no alojamento da minha escola na Inglaterra. E a gente tinha brasileiro que trabalhava em limpeza, trabalhava em servir comida na cozinha, no refeitório. Esse povo tinha mestrado, tinha até doutorado do Brasil. Mas só que, assim, o exterior tem um negócio chamado Ranking Mundial de Universidades. São duas companhias que todo ano elas analisam tudo sobre uma universidade e colocam ela num ranking. Nós valorizamos muito esse ranking, porque é uma análise muito boa, a qual todo mundo tem acesso a essa informação. Então, no exterior, o ranking das universidades é muito importante, vale muito. A USP, que é a melhor do Brasil, tem ranking, se me lembro direito, tá? Perdão se a informação estiver incorreta, ao redor de 300, 350. A Unicamp, que vem depois dela, tá uns bons 100, 150 pontos abaixo. Entendi. É um ranking absurdo de horrível, principalmente se você considerar que todas as universidades de um país desenvolvido vão estar dentro dos 50, 100, 150.
a maioria do Reino Unido ou Estados Unidos está num ranking extremamente bom. Tá nos 10, no top 10. Então é menos sobre o fato que você tem um doutorado e mais sobre de onde o seu doutorado veio. Qual universidade você vai ter atrelado ao seu nome. Então esse povo, eles... O único jeito que você transfere, pelo menos do meu conhecimento, daqui, de uma posição, vamos dizer, de consultor do Brasil, para uma boa, relativamente equivalente posição de consultor no exterior, é via uma multinacional na qual você está indo dentro da empresa. Eu conheci gente de empresas multinacionais que transferiu e foi relativamente para o mesmo nível hierárquico. Mas é extremamente difícil. E conseguiu, enfim, provar, né, que tem competência para isso. Se você quer ir morar no exterior, você precisa de um diploma do exterior. E o quanto que a língua, a gente fica falando isso aqui, né? A gente fica falando, às vezes o pessoal vai lá e quer contratar alguém, né? Faz um hunt com a gente, aí fala assim, eu quero que a pessoa tenha 5 anos de experiência e tenha formação superior mais pós-graduação e saiba inglês. Então, fala, tá bom, 5 anos de experiência, nós vamos pegar todo o universo de gente aí, nós estamos falando, sei lá, de 30% da força de trabalho, numa determinada área. Eu quero pós-graduação, nós estamos falando de 7% de pessoas que têm pós-graduação. Quando eu quero inglês, 2% da população que trabalha tem inglês, né? Se eu não estiver enganado hoje em relação aos números. Os números variam um pouquinho, mas é mais ou menos isso, se não for menos. Então, assim, é muito raro o profissional que você quer, né? E a gente vive insistindo para as pessoas falar, conheça outra língua, né? É importante que você conheça outra língua porque ela facilita, né? Facilita você ler um livro, por exemplo, facilita você ver um filme, né? Se você quiser, sem aquela porcaria da legenda embaixo, enfim. Desculpe o palavrão, mas enfim. Não, imagina. O quanto que foi importante para você conhecer o quanto que é importante, o quanto que ela abre as portas do mundo conhecer inglês, que é, por exemplo, a língua universal? Tem uma diferença entre a pessoa que aprendeu inglês no Brasil o suficiente para assistir um filme com a legenda em português ou usar aquele conhecimento 5 minutos de cada dia de trabalho dela, ou porque tem um cliente do exterior que está vindo visitar, ela usar um inglês mais ou menos efetivo para uma conversa com uma pessoa do exterior por 5 dias de cada 6, 4 anos, tá? Então, um nível muito menor de entendimento e capacidade. Agora, ler um livro acadêmico em inglês, escrever em inglês, conversar no exterior em inglês, quando todo mundo vai usar palavras difíceis e complicadas, você tem que usar também. Então, demanda não só a capacidade de utilizar a língua, mas de utilizar ela de uma maneira fluente, sem você ter que parar para pensar o tempo todo sobre a próxima palavra que você vai usar. É um nível extremamente diferente do que você teria numa pessoa no Brasil que sabe inglês. E nessa mesma linha, a gente tem um monte de tradutores aí que facilitam essa questão, especialmente para quem está viajando, né, etc., que não quer aprender, não tem tempo para isso. O quanto que isso é bom, enfim, ou ele só está bom nesse campo, e o quanto isso atrapalha, né, do ponto de vista, poxa vida, agora eu não vou, o Dimo fica me enchendo a paciência para aprender inglês, o Danilo também não vou precisar mais, porque tem uma ferramenta que está fazendo a tradução. Dimas, essa parte eu não sei. Eu acho que depende o quanto você precisa da língua. Você vai ter a maior... Dependendo o quanto você precisa dela, vai ser a maior razão pela qual você vai perseguir aquele mesmo nível qual você precisa. Então, se é um trabalhador que de vez em quando você tem que ler um relatório em inglês, você vai sentir a necessidade de saber exatamente aquele nível, mesmo o nível que você precisa. Se você quer ir além e aprender de verdade,
é outra história. Eu acho que se você quiser aprender uma língua, vá lá e aprenda. Mas se você não quiser e tiver a oportunidade de usar coisas que facilitam a sua vida, use, porque você pode querer aprender outra coisa, ou usar seu tempo de outra maneira. Eu acho que contanto que você tenha o que você necessita, tá tudo certo. Bacana. Hoje em dia tem aplicativos de inteligência artificial, né, que eu posso conectar no Teams, por exemplo, e fazer uma reunião falando em português e ele simultaneamente até... Eu não sabia disso. Não, Caraca. tem algumas pessoas que gravam conteúdos para redes sociais, por exemplo, que ele grava na língua nativa dele e a tradução é feita na própria voz, inclusive com sincronia labial do idioma que ele quiser fazer. Então, assim, é incrível a perfeição. Por exemplo, alguns artistas musicais têm lançado seus discos nos Estados Unidos e fazendo mensagens para o Brasil com a voz dele falando em português fluente. E aí, pessoal, tudo bem? Tô lançando um novo disco, tal, não deixe de aproveitar, tá lá no Spotify, confere lá. Só que o que acontece? Os trejeitos, Vicky, a maneira de falar e o raciocínio fica diferente. Então, quando ele fala naquela língua, por exemplo, várias frases em inglês são pensadas ao contrário do português, né? E aí como ele fala que lá e só traduz o que ele falou, fica uma frase ao contrário, né? Eu acho que assim, dentro do escopo dos exemplos que o Dimas deu, uma viagem com tradutor, uma coisa assim, até vai. Mas quando você chega no exemplo do nível do seu exemplo, Danilo, daí é um absurdo. Daí é demais, gente. Porque se tudo é tão fácil, você nunca vai aprender nada. Nunca. Então tem que ter um nível de dificuldade. E eu não sei se você notou, mas meu irmão fala que às vezes eu mudo o artigo de uma palavra. Eu falo, por exemplo, o academia. Teve uma hora que eu falei alguma coisa com o que não era para ser um A. Então até hoje eu escrevo meio estranho em português, porque eu coloco as coisas realmente ao contrário. Então eu ainda sinto essa influência do inglês, está extremamente correto. Legal. Vicky, nós estamos caminhando aqui para o nosso final. Quando a gente está encerrando o nosso bate-papo, a gente sempre gosta de pedir para o convidado para que deixe alguma maneira de encontrá-lo, uma rede social, um LinkedIn, aquilo que você utilizar mais, evidentemente, e quiser divulgar, fica à vontade para divulgar para o nosso público. Meu LinkedIn, basicamente, Vicky Pascon. Então, Pascon com N no final, Pascon normal. com N no final. E V-I-C-K. Não é Pascoal, tá, gente? Todo mundo pergunta. Por isso que eu falei. Pascon. Eu falei, senão a pessoa não consegue te encontrar. E Vicky, obrigado pela sua participação, foi muito bacana o aprendizado que a gente teve. Obrigado por ter falado um pouquinho pra gente de culturas diferentes. Eu sei que tem uma boa vivência, foi muito bacana. Muito obrigado, Vicky, por ter aceito o nosso convite aqui. Não doeu, né? Foi tranquilo. Passou rápido. Não. E obrigado a você que nos acompanhou nesse episódio, né? Nós trouxemos aqui uma representante da geração Z para conversar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema que nós que não somos dessa geração ficamos nos aventurando a tentar entender. Ela não defendeu a geração. Tem que procurar outra agora. Mas enfim, espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua companhia aí. E deixe lá seu like, o seu gostei, não gostei. E ative o sininho lá para nos acompanhar. E pode conectar no LinkedIn comigo se vocês gostarem. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, até mais.